Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre SPED. O tema de hoje é SPED fiscal, ICMS e IPI, relacionamentos com o bloco K. Vamos tentar esclarecer para vocês as principais dúvidas em relação aos procedimentos, visto que nosso tratamento aqui é um pouco mais procedimental do que legislatório. Então, a parte burocrática, legislações, obrigatoriedades, como agora existe algumas definições por QNAEs, né? Algumas dúvidas sobre QNAEs primários e secundários, faturamentos, nós vamos colocar na descrição do vídeo para não tomar tanto tempo de vocês em relação à parte burocrática e para o que realmente interessa, que é o procedimento e como fazer esses encontros de informações dentro do PVA, ok? Então vamos lá. O bloco K, na verdade, ele não é um livro tão desconhecido. A gente conhece ele anteriormente como livro P3, né? Registro de Controle de Produção e Estoque, RCPE. Mas agora repaginado, né? Numa versão aí, digamos, 2.0, informatizado e incluído dentro do processo da FD, ICMS e IPI. Então o bloco K, na verdade, ele veio para suprir dentro do SPED uma defasagem que tínhamos em relação ao controle de insumos, onde não tinha essa movimentação interna em relação às indústrias equiparadas a indústrias, a utilização dos insumos na produção de seus produtos. Então, geralmente nós vamos trabalhar esses procedimentos específicos dentro da produção e manipulação do bloco K. Vamos partir para a ferramenta. Vamos demonstrar na ferramenta como vai ser os procedimentos relacionados a essa situação específica, né, de controle de produção e estoque. Se analisarmos dentro da ferramenta, as regras referentes à unidade de medida e cadastro de produto será a mesma já utilizada dentro do ato COTEP 09 de 2008. A referenciação da tipificação, do produto ser único dentro do estoque, do inventário, onde a gente tem a referência em relação à sua unidade de medida, referência em relação às quantidades, tudo isso será básico em relação ao bloco K, ao controle de estoque. A única modificação que nós temos em relação a isso será o consumo específico padronizado, né? Que geralmente nós chamamos ele de ficha técnica, né? Que é o consumo que é utilizado para a produção de outros produtos. Não sendo só o produto acabado, mas temos o produto intermediário e outros tipos de produtos dentro de um processo industrial. Essa vai ser a referência que temos em relação à produção. Então, como que vai funcionar isso daqui? Eu digo que para produzir o item número tal, eu utilizo todos esses tipos de produtos. Aqui, ó, por exemplo, pote, que é um tipo de embalagem, o xarope em maior quantidade, que seria um insumo que a gente utiliza na transformação, a tampa do pote, que faz parte da embalagem, num tubo PVC em selo, que a gente utiliza para lacrar as embalagens, e assim vai em relação a esse tipo de produto. É como se fosse um histórico da industrialização. Claro, né? Ainda tem os serviços, ainda tem outros procedimentos dentro da produção desse produto que tecnicamente não movimentaria especificamente estoque, então eles fogem do controle do bloco K, mas faz parte também do custo da mercadoria produzida. Dentro dessa referência entre produtos referenciados e sua ficha técnica, o consumo específico desses produtos, nós vamos criar um critério de trabalho em relação ao estoque, né? Por quê? Porque haverá entradas de insumo e como esses insumos irão ser trabalhados em relação às ordens de produção da indústria, ok? Então vamos lá. Dentro dessas possibilidades que nós estamos trabalhando, nós vamos, claro, né,
fazer as entradas desses insumos. As entradas desses insumos têm que ser registradas no livro C100 em relação às notas de produtos que são base do ICMS, né? Então elas têm que ser registradas para ter entrada de insumo para o consumo. Então isso é um ponto importante dentro da produção do bloco K, né? Nós temos que ter insumo para ser consumidos. E aí nós temos a especificação direta aqui dentro da ferramenta, o RCPE, bloco K, controle de produção. Dentro dessa referência, nós temos a seguinte situação. O bloco K é referenciado por período, né? Por período de transmissão do SPED, que essa competência, no caso, é o mês de transmissão do SPED. O SPED é transmitido de forma mensal, quase em todo o país, ou em todo o país, em relação a isso, a legislação, né? E dentro dessa perspectiva, nós temos o estoque escriturado, que seria a contagem de estoque desses produtos, né? Que no caso, dentro desse registro, esse produto contado no dia 29/2/2016, ele tem a quantidade de 37 unidades. Vejamos que aqui não existe valores, não tem valores em relação ao bloco K. O bloco K ele é específico em quantidades. Para o governo pegar valores, ele tem o registro H010, né, que é o inventário normal que nós trabalhamos em outros vídeos. Se verificarmos em relação ao estoque escriturado, vemos uma correlação entre a movimentação de entrada, a movimentação interna e os itens produzidos, né? Então isso tem que ser base para que a gente possa fazer esse inventário. Nós temos que tomar em conta esses procedimentos também, que a gente declara eles como praticamente não fiscal, né? Que ele não existe documento fiscal para escrituração, que eles são feitos de maneiras intercaladas pelo processo industrial em movimentação interna, né? E essas movimentações internas também contemplam outros tipos de movimentação, que são referenciados dentro dessa aplicação aqui, ó. Outras movimentações internas entre mercadorias. Aqui existe reclassificação de produtos, existe também movimentação em relação a produtos diferenciados. Aqui nós temos que verificar, como nós não estamos frisando bem a parte legislatória, também estará na descrição do vídeo alguns exemplos e alguns critérios em relação à autorização dessa movimentação interna, né, que não tem nota fiscal para ser complementada, né? Então, vocês verão aqui sobre as datas, códigos de produto de origem, destino e a quantidade que esses produtos movimentaram. A partir disso, nós temos os itens produzidos. Esses itens produzidos, se nós observarmos, ele dá a descrição por data, né, data de início e data de término, em relação à ordem de produção, visto que não é obrigatório eu ter uma ordem de produção. Então, quando eu não tenho uma ordem de produção, verifiquem que a data, na verdade, não é importante. A data, até quando você tira a data, ele tira a obrigatoriedade tanto da ordem de produção ou vice-versa. É um procedimento tecnicamente de definição industrial se eu utilizo ou não a ordem de produção, ok? Mas se acaso eu definir utilizar a ordem de produção, eu tenho que dizer quando ela começa e quando ela acaba. Esse é o critério. Se acaso eu não utilizo a ordem de produção, eu só tenho que definir os itens produzidos dentro da competência. Assim funciona a referenciação do que eu produzi, dos itens que eu produzi, que a minha indústria produziu, ok? No caso, nós temos esse nível de controle. Nós temos, sim, uma ordem de produção que iniciou no dia 1/2/2016. É um exemplo de data que nós estamos ministrando. Se acaso essa ordem de produção for definida dentro da competência,
Tudo bem, nós colocamos dia 29/2/2016. Acaso essa ordem de produção ela seja definida fora da competência, por exemplo, alguns tipos de produto, eles têm uma dificuldade maior em relação à produção, tempo de maturação, outros procedimentos, pode ser que o produto ele não termine dentro da competência. Ou essa ordem de produção específica não termine dentro dessa competência. O que acontece? Eu ignoro a data de conclusão, no caso, né? Eu ignoro a data de conclusão e coloco somente o produto que foi terminado dentro dessa competência. Então, é uma forma de eu concluir parcialmente essa ordem de produção 002, um exemplo que nós estamos dando. Agora, no caso, a nossa indústria, sim, ela utiliza controle e essa produção dela inicia e termina dentro do mês. Vamos dizer assim, um exemplo um pouco mais fácil para assimilação. Então, ela inicia a ordem de produção dela no dia 1/2 e sempre termina no último dia do mês, que é o controle desses insumos que ela tem em relação à competência, né? Então, essa ordem de produção, número 002, né, OP 002, ela produziu o item xarope, né, de Guaraná, ela produziu 40 unidades desse xarope dentro do mês. E essa ordem de produção pode produzir bem mais do que um produto só, né? Eu posso utilizar a mesma ordem para produzir outros produtos também. Então, OP002, eu posso produzir, por exemplo, outros tipos de produtos referenciados. Por exemplo, posso produzir 60 desse e assim vai. Porque existe ordem de produção com mais de um produto relacionado a ela. Então, nós podemos também fazer esse nível de referência. Se verificarmos aqui a nossa ordem de produção, verificamos que habilitou embaixo um outro campo, insumos consumidos, que é o campo aqui, que a gente pode abrir aqui e verificar que é o K235. O que significa ele? É total de insumos que foi consumidos para produzir aquela quantidade de itens. Por exemplo, para que esse xarope de Guaraná fosse produzido, nós utilizamos embalagem, utilizamos insumos, utilizamos tampa, utilizamos lacres, nós utilizamos todos esses insumos para que esse produto ficasse pronto. Então, essa referência dentro do bloco K nós vamos utilizar. Para quê? Para que a gente dê para o fisco, né, a fiscalização, nós demos a referência qual foi a quantidade de insumo que a gente utilizou para a produção desses itens específicos, né, esse item específico. Então, para produzir 40 unidades de xarope de Guaraná aqui, né, que é o nosso caso, nós utilizamos essa quantidade de insumos para que isso ficasse pronto. É uma referência e um novo estilo de controle de estoque, já que tecnicamente não existe saída com nota desses insumos. Eu não tenho uma nota fiscal falando a quantidade de insumos que tecnicamente foi consumido nesse processo industrial. Bom, no caso, a nossa indústria, né, o nosso exemplo, na verdade, para ficar mais fácil a assimilação em relação ao procedimento dentro do PVA, nós vamos começar uma ordem de produção e terminar uma ordem de produção dentro do mês, dentro da competência. Até mesmo para verificarmos os insumos consumidos dentro de uma ordem de produção e dentro da finalização dela referente, vamos dizer assim, né, ao produto final, né, ao produto acabado aqui no nosso caso. Já que dá para produzir produtos intermediários também, dentro da mesma operação da ordem de produção. Então, se verificarmos aqui, do dia 1º/2/2016 a 29/2/2016, foi emitida uma ordem de produção, né, a OP002, onde determinou que nós fabricaríamos 40 produtos. E esse produto foi realmente acabado e teve a quantidade 40 produzida.
E dentro dessa característica, nós temos o registro K235, onde ele vai nos dizer o quê? Que para a fabricação desses 40 produtos, na verdade, nós temos a utilização de insumos e outros tipos de produtos específicos aqui embaixo. Ó, por exemplo, nós utilizamos 40 embalagens, nós utilizamos 40 tubos PVC, que é o selo de controle, nós utilizamos a tampa plástica, tanto de insumo, né, do xarope de Guaraná. Então nós temos uma referenciação de controle de estoque. Verifique que não tem valor, é só quantidade. Agora, por que isso? Porque na compra desses insumos ali em cima, né, no registro C100, nós já temos o registro de valores. Lá tem que o produto, quando entrou, né, específico, tem o valor dele referenciado na entrada. Então não é necessário. O livro P3, né, que agora nós estamos evoluindo ele para o bloco K, ele não tem necessidade de controle de valor. Ele já tem o controle de valor em outros registros, ok? Então, essa é a referência dos insumos consumidos dentro da operação. Agora, existe uma particularidade, isso é bom a gente comentar, em relação a itens de longa durabilidade, né? De longo período de industrialização, né? Por exemplo, embarcações, outros produtos referenciados que pode passar até mesmo anos em processos industriais, né? Processos de modificações. Então, esse registro aqui vamos dizer assim, do bloco K, na verdade, quando a gente referencia a data de início da produção, nós sempre temos que referenciar o início da competência. Esse tipo de operação, quando não termina dentro da competência, né, nós retiramos a data de conclusão, porque realmente, né, não foi concluído nessa data, e utilizamos a mesma ordem de produção. Isso é um fato importante. A mesma ordem de produção tem que ser utilizada em todo o procedimento industrial, porque senão pode ser que dentro desse procedimento foge alguma estrutura, a gente tem a referenciação da ordem de produção para acompanhamento, né? Ela é a nossa base e a nossa, vamos dizer assim, o nosso ponto de controle em relação aos itens produzidos, isso em relação ao controle da indústria, nem tanto em controle do fisco, né? Mas é um ponto que a gente pode fixar dentro das operações, né, dentro do bloco K. Se nós trazermos isso para o sistema operacional, não só para o PVA, nós conseguimos acompanhar a movimentação disso, né? Porque pode ser que, dependendo do mês, nós conseguimos utilizar alguns insumos, no outro mês, outros insumos, dependendo das fases de produção desse item, né, que nós estamos fazendo ele de longo prazo de industrialização, e a gente pode também utilizar algumas adaptações em relação à ficha técnica, né, que seria a padronização desse produto. Por quê? Porque pode ser que dentro desse processo industrial que nós estamos referenciando, pode haver uma modificação dentro do projeto. Então, aí, se esse produto for realmente produzido em um longo período, nós conseguirmos alterar essa ficha técnica. Fora isso, pessoal, existe uma padronização muito grande relacionada à ficha técnica. Nós temos que iniciar e terminar a ficha técnica, para que até o controle de produtos e essa ficha técnica consiga fechar em relação ao controle de estoque, até em relação também ao controle dentro da indústria de produzir esse produto, né? Porque ela tem que saber os produtos que são utilizados dentro da produção, senão não tem as características de controle, né? Então, assim faz com que a gente consiga manipular aqui a data de início, né, dessas operações, para que a gente consiga operacionalizar a data de conclusão depois de um longo período de apuração do bloco K, né? Outra referência que nós temos também em relação
ao bloco K e as suas particularidades, né? Se o item fugiu do mercado. Por exemplo, eu utilizo o pote natural PET com rosca para a produção desse produto acabado. Mas pode ser que, por uma questão de mercado, uma questão de fornecedor, esse produto suma das prateleiras, né, das indústrias, suma do mercado que a gente consome. E o que a gente vai fazer? Obviamente, buscar uma solução semelhante e com a mesma qualidade até, né? A indústria tem esse perfil de buscar um produto com a mesma qualidade, para que possa referenciá-lo de acordo, né? Que não caia a qualidade do seu produto. Então, o que acontece? Pode ser que esse produto registrado dentro da nossa ficha técnica, ele tenha que ser eventualmente substituído, né? Então aqui, dentro do K235, também temos a referência do insumo substituído. Então aqui nós colocamos um novo insumo, né? Por exemplo, pode ser o pote específico aqui e que substituiu o pote natural com rosca. Então, houve a substituição dentro da nossa ficha técnica, para que, se acaso esse produto faltar, o governo saiba que a gente seguiu um padrão e que dentro da nossa ficha técnica conseguimos substituir um item dentro do critério de apuração do bloco K, né, do controle de estoque. Aí tem o detalhe. Esse produto substituído tem que ter entrada em algum período, né, antes dessa escrituração no registro C100, para que a gente tenha quantidade em estoque dele. Senão não faz referência nós termos uma movimentação de produto sem o estoque dele, ok? Então essa é a referência que nós temos em relação aos itens consumidos dentro do bloco K. Dentro dessas referências, temos mais um bloco referenciado ao bloco K, que é o bloco de industrializações efetuadas por terceiros, né? Quando eu mando mercadorias para terceiros finalizarem elas para mim, né? Ter um processo industrial para a minha empresa. Então, aqui será relacionada, claro, né? Esse tipo de procedimento é acobertado por nota fiscal, tanto de saída quanto de entrada, existe essa referência. Então eu tenho que, vamos dizer assim, indicar o produto que eu estou enviando para industrialização e obviamente vai retornar um produto dessa industrialização, só que tem uma condição. Dentro dessa característica, a indústria que terceirizou essa industrialização, ela tem que mandar para a empresa os itens consumidos referente a essa industrialização, que nós vamos ter aqui, ó, a data, né, do reconhecimento dessa industrialização efetuada por terceiros, o código do item produzido aqui, né, que nós podemos referenciar aqui, e a quantidade produzida por terceiros. Por exemplo, no dia 29/2/2016, uma indústria terceira produziu 50 unidades desse produto específico que nós estamos referenciando, ok? E dentro dessa industrialização, nós colocamos o consumo, né, desses insumos que a indústria indicou para a gente. Então, essa referência também tem que ser registrada dentro do bloco K. Então, claro, né, nem só as nossas industrializações, como a gente está vendo aqui, vai ser referenciada, mas muitas vezes industrializações efetuadas por terceiros têm que ser referenciada dentro do nosso procedimento industrial. Então, essa vai ser uma grande referência dentro do bloco K. Nós temos que fazer esse nível de controle também, ok? Uma outra preocupação que nós temos que ter em relação ao bloco K é, na verdade, assim, os itens que, na verdade, são derivados dessa industrialização. Por exemplo, existem processos industriais que eles têm particularidades dentro deles. Eles têm resíduos, sobras,
farelos, sucatas, diversos produtos que na verdade são derivados de sobras de processos industriais. E essas sobras de processos industriais, às vezes pode ser considerada como produto intermediário, como venda de resíduos. E esse tipo de produto, na verdade, eles têm outras informações derivadas a ele. E o Bloco K também referencia isso, ele também dá ênfase a esses produtos residuais do processo industrial. Dentro desse controle de estoque, nós temos que ficar também ligados dentro desse procedimento do Bloco K. Então, nós vamos ter essa referência de controle de produção, dos resíduos desse controle de produção, nós vamos ter referências entre os insumos consumidos desse controle de produção e tudo isso vai fazer parte do novo sistema de controle de estoque, né, do Bloco K. Ele vai referenciar um novo sistema de controle de estoque agora na versão 2.0, né, dentro do SPED fiscal, dentro das operações feitas nos sistemas empresariais. E eu vejo com bons olhos essa relação entre a indústria e o Bloco K, porque terá um nível de controle um pouco maior em relação aos custos dessa mercadoria. E isso também é um ponto relevante, porque assim, mesmo que em todos os campos aqui do Bloco K, nós não vemos relacionamentos em relação a valores, né? Nós vemos relacionamento à quantidade, existe sim como o fisco fazer cruzamento de dados em relação a valores. Existe como o fisco fazer em relação às peças contábeis esse cruzamento de dados. Por exemplo, o registro L200 dentro da ECF também registra custo de mercadoria, né? Custo relacionados à produção de estoque, porque independente dessa movimentação, o produto em si, quando ele é relacionado no H010, ele ganha uma conta contábil relacionada ao estoque. Então, dentro dessa operação, muitas vezes esse valor escriturado, né, que a gente tem, e nós temos o custo dele relacionados em outros blocos do SPED, nós temos a referência dele em quantidade dentro do Bloco K e em valor dentro dos outros blocos do SPED. Então, é fácil existir cruzamentos de dados e é fácil vermos que dentro de um balanço que eventualmente é disponibilizado também via SPED por outros projetos, ECF, ECD, nós temos referência de uma conta analítica de estoque, né? Então, é possível sim fazer vínculo entre o L200 da ECF, L210, temos como fazer vínculos sim em relação ao controle de estoque do Bloco K. Então é muito importante ficarmos ligados em relação a custo, em relação à escrituração, em relação aos procedimentos industriais do Bloco K, para que tudo saia corretamente, do jeito que nós temos e devemos fazer, né? Então, é muito interessante esse procedimento ser feito da maneira correta para que, não só em relação ao controle de estoque, né, e controle de produção, como esse livro P3 anteriormente já vinha sendo tratado, mas também para os novos critérios que nós temos de cruzamento de dados. Onde a Receita poderá, a Secretaria de Fazenda, poderá fazer cruzamentos específicos em projetos de SPED. Isso é um fato importante para mudarmos a conscientização em relação ao controle de estoque. Não só o controle de estoque do H010, mas também o controle de estoque dentro do procedimento do Bloco K. Então, existe um temor muito grande em relação às indústrias sobre segredos industriais, né? Segredos guardados às 7 chaves pelas indústrias em relação à divulgação do Bloco K e à segurança dessas informações dentro do fisco, né? A possibilidade de haver uma invasão dentro do banco de dados da Receita Federal e roubar essas fórmulas, né? Porque se nós pensarmos bem, essa referência da ficha técnica do produto dá referências técnicas em relação à fórmula do produto.
né? Por exemplo, se acaso eu guardo um segredo industrial de um produto específico que tem uma composição química, vi casos de indústrias que fazem nutrição animal, produtos de nutrição animal, reservar nomes de antibióticos, nomes de fortificantes em relação ao processo industrial, à fórmula industrial, né? Então existe ainda algum medo da indústria fazer o procedimento do bloco K detalhado em relação a esses níveis de produtos, né? A identificação desses níveis de produtos em relação à divulgação da ficha técnica. O que eu posso dizer é o quê? Eu vejo muita indústria entrando com procedimentos jurídicos junto à Receita Federal, à Cefaz daqui do estado, né? Buscando alternativas para que esse segredo industrial fique reservado a ela, ou sobre nomenclatura, codificação do produto, ou sobre a não divulgação desse produto em relação a quantidades, em relação a procedimentos, quanto também existe procedimentos que, tecnicamente, mesmo que a indústria revele o produto base, a pessoa também não conseguirá, somente com a ficha técnica, fazer a cópia desse produto. Porque a indústria exige tempo de maturação, existe procedimentos específicos de mão de obra, máquinas especializadas, existe várias coisas. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: quem se sentir lesado em relação à divulgação desses dados ou não sentir confiança em relação à divulgação desses dados para a Receita Federal e para a Cefaz, que busque essas alternativas, que busque, vamos dizer assim, a conversação em relação a esses procedimentos, para que elas tenham garantia jurídica, claro, né? Porque segredo industrial muitas vezes é um procedimento importante dentro da indústria e tecnicamente vamos dizer assim, um patrimônio às vezes até maior do que a própria indústria, esse segredo industrial, que busque de maneira jurídica e legal, claro, né, a forma mais correta de apresentar esse registro, porque foge ao nível do controle em relação à escrituração do bloco K e à escrituração referente a controle de quantidade. Então, temos aí uma particularidade muito grande acontecendo dentro das perspectivas de controle do bloco K, e quem se sentir lesado deverá realmente entrar de maneira jurídica e buscar uma alternativa para que a gente possa diferenciar o que eu estou explanando aqui hoje, né? Então, existem particularidades. Então é isso. Nós falamos exclusivamente do bloco K e seu controle de estoque, né? O método procedimental que isso vai ocorrer dentro do PVA e dentro das indústrias, os principais controles efetuados pelo PVA, claro, né? Existe muito mais particularidades que provavelmente irá existir, né? Dependendo de indústria para indústria, mas o conceito será o mesmo aplicado e vocês podem utilizar a mesma base para efetuar esses controles paralelos, né, que a gente costuma verificar. Então, o que eu tenho para fazer é agradecer, muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, vamos lá e temos muito conhecimento ainda para passar. Para dúvidas ou sugestões de novos materiais, entre em contato pelo e-mail cursos@onlinecertificadora.com.br ou pelo menu Contato localizado na parte superior direita do portal online. Online Certificadora. Você online, você seguro.